queridos alunos! E eu estou aqui novamente com o professor Marcílio Ferreira, dessa vez para saber um pouco mais sobre medidas provisórias. Professor Marcílio, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Eu agradeço mais uma vez estar aqui e me coloco à disposição para o que precisar. Bom, professor, indo direto ao ponto, o que são medidas provisórias e qual a sua importância? O nosso ordenamento jurídico constitucional faz uma separação muito boa de competências entre poderes. Nós sabemos que o artigo 2º da Constituição estipula um princípio que é amplamente conhecido no direito, denominado de princípio da separação de poderes. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada poder tem a sua função típica estabelecida na Constituição, mas também possuem funções atípicas autorizadas pelo texto constitucional. O poder executivo tem a função típica de administrar o interesse público, o poder legislativo tem as funções típicas de legislar e de fiscalizar, e o poder judiciário tem a função típica de julgar, exercendo a função jurisdicional. O poder executivo, que é exercido pelo seu chefe, que é o presidente da República no plano federal, governador no plano estadual e prefeito no plano municipal, ele tem uma função atípica definida na nossa Constituição de editar normas jurídicas com força de lei em casos de relevância e urgência. Então, a medida provisória é um instrumento destinado ao chefe do executivo para dispor sobre matérias de relevância e urgência no nosso contexto político. Então, o presidente da República, o governador, o prefeito, avaliando a relevância e urgência de uma determinada matéria, pode baixar essa medida provisória e ela vai valer, durante o período constitucional, como se fosse uma lei. Então, perceba, ao invés de nós termos todo o debate de um processo legislativo, passando por câmaras, passando pelo plenário, com votação e debate, o presidente da República simplesmente assina e já está valendo como se fosse uma lei. Isso, evidentemente, não é uma coisa para ser utilizada a qualquer momento. Tem que ser feito nos termos constitucionais e tem como requisito e pressuposto a relevância e a urgência. Então, serve para isso. Vale destacar também que a medida provisória veio como substitutivo da antiga figura que existia e não mais existe na Constituição, que é o chamado decreto-lei, né? O decreto-lei não existe mais, porém, o nosso ordenamento jurídico contempla a figura da medida provisória. Sim, professor, isso inclusive tem a ver com a minha próxima pergunta, né, que era justamente sobre essa substituição. Por que essa substituição foi feita e qual a importância de ter sido feita? Como foi esse processo de substituição? Bem, nós vivemos um contexto político de ruptura. Quem já deu uma olhada na história sabe muito bem que a Constituição de 88 finalizou um período aí de regime ditatorial no Brasil. E com o advento do nosso regime democrático, algumas modificações foram necessárias. A figura do decreto-lei era vista como uma figura muito autoritária, porque basicamente o presidente da República podia baixar esse decreto-lei sobre qualquer tipo de assunto, sem muito controle, e tratar de assuntos que deveriam ser debatidos no parlamento, pelo Poder Legislativo. Então, essa era uma figura muito, muito criticada em virtude do seu autoritarismo. Por isso, com a transição do regime ditatorial para o regime democrático, essa figura foi expurgada do nosso ordenamento jurídico. Talvez o nosso aluno possa se perguntar assim, mas Marcílio, peraí, mas continua a medida provisória? Sim, a medida provisória continua sucedendo o decreto-lei, porém, com vários requisitos, vários pressupostos para a sua edição e com várias formas, inclusive, de se viabilizar um controle para a derrubada, por exemplo, dessa medida provisória. Então, foi nesse contexto de virada que surgiu a medida provisória no lugar do decreto-lei. Professor, e qual é o processo legislativo da medida provisória, assim, desde o seu início até o seu fim? Bem, uma medida provisória, ela é editada logo de início pelo presidente da República e ela já está valendo a partir da sua publicação. O presidente assina, ele mesmo já promulga, já publica e já está valendo com força de lei. Mas essa medida provisória ela deve ser encaminhada imediatamente para o Congresso Nacional, que vai fazer uma avaliação se converte essa medida provisória em lei ou não. É nesse período posterior que a gente fala em um processo legislativo atinente à medida provisória, que está regulado lá na nossa Constituição, no artigo 62. Essa medida provisória, então, ela é encaminhada para o Congresso Nacional,
que deve deliberar sobre ela dentro do prazo de 60 dias, prorrogado por mais 60 dias. Ou seja, nós temos um prazo de até 120 dias para deliberação sobre o seu conteúdo, se vai ou não converter em lei. É um controle político posterior, mas ele é muito relevante dentro do nosso contexto constitucional, exatamente para evitar uma eventual burla. Essa medida provisória, ela tem a sua votação iniciada na Câmara dos Deputados, de acordo com o artigo 62, parágrafo 8º. E, logo de início, ela é submetida a uma comissão mista de deputados e senadores que emitirão parecer sobre essa medida provisória. Esse parecer é emitido e, logo depois, essa medida provisória vai para a votação perante cada uma das casas. Valendo destacar que, se não houver apreciação da medida provisória dentro do prazo de até 45 dias, essa medida provisória entra em regime de urgência. E, se ela não for convertida em lei, ela perde a sua eficácia e o Congresso Nacional vai disciplinar as relações jurídicas desse período. Então, basicamente, esse é o trâmite regular, né, de uma medida provisória após a sua publicação perante o Congresso Nacional. Muito interessante, professor, muito interessante. E, bom, você já falou sobre isso um pouquinho anteriormente, mas eu queria saber se existe algum tipo de restrição em relação às matérias que podem ser disciplinadas numa medida provisória, né? E quais seriam essas restrições? E eu vou adicionar a essa pergunta uma dúvida que surgiu conforme você foi respondendo anterior. O Congresso, ele analisa isso também? Se a medida provisória, ela esbarra em matérias nas quais ela não poderia tocar? Perfeita a pergunta. A nossa Constituição presume que algumas matérias não devem ser objeto de medida provisória, em virtude da sua rapidez, que não dá tempo de ter um profundo debate, um amadurecimento. Então, o presidente da República, ele não pode ditar medidas provisórias sobre determinados assuntos. São as chamadas limitações materiais às medidas provisórias que constam do artigo 62, parágrafo 1º da nossa Constituição. Matérias relativas, por exemplo, à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual civil, enfim, essas matérias que estão proibidas pela Constituição no artigo 62, parágrafo 1º, não podem ser objeto de medida provisória. E aí entra a sua segunda pergunta, Júlia, que foi: como é que fica a situação de uma medida provisória que abordou um assunto que não poderia? Bem, essa medida provisória poderá ser objeto, sim, de controle pelo Congresso, que fará esse controle seja por meio das suas comissões, seja por meio da votação em plenário, e mais, essa medida provisória poderá ser atacada perante o Poder Judiciário, por exemplo, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. É possível, por quê? Porque a medida provisória é uma lei, basicamente. Apesar de ganhar esse nome, medida provisória, ela tem força de lei. Ela está na lista de atos normativos primários do artigo 59 da Constituição. Então, ela pode ser atacada perante o Poder Judiciário também, seja por medidas de controle abstrato, ADI, ADC, ADO, ADPF, seja por meio de um controle através de uma ação concreta. Por exemplo, eu posso ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário alegando que essa medida provisória é inconstitucional. Porque uma medida provisória que trata de assunto proibido pela Constituição é inconstitucional, exatamente por violação ao artigo 62, parágrafo 1º. Então, de uma forma bem simplificada, é isso. Podemos ter um controle político pelo Congresso Nacional a posteriori e podemos ter um controle também pelo Poder Judiciário, neste caso, o controle de legalidade e constitucionalidade. Professor Marcílio, e para que a gente possa justamente visualizar a importância de uma MP na nossa vida, no nosso cotidiano, você teria algum exemplo de uma MP implementada na história recente? Sim, temos um exemplo muito relevante, né? Quando a pandemia decorrente do Covid surgiu, a administração pública precisava efetuar muitas contratações. Eu, por exemplo, atuo como procurador do Estado na Secretaria de Saúde aqui do Estado de Goiás, e uma coisa que a gente via muito é a necessidade de compra de medicamentos, certos equipamentos para os hospitais, entre outras coisas que se fizeram necessárias. Não só a vacina também, mas várias outras coisas foram necessárias durante esse período. E a lei de licitações, à época, era uma lei muito rigorosa. A gente até agora tem uma lei nova, que é a Lei 14.133.
Mas é uma lei muito rigorosa que não contemplava uma situação de pandemia como essa. Afinal, ninguém esperava que isso iria acontecer. Então, logo no iniciozinho, nós tivemos uma medida provisória permitindo medidas excepcionais de aquisição de bens e contratações de serviços, inclusive com dispensa de licitação, ou seja, uma contratação direta sem se fazer licitação por parte do poder público. Tivemos várias medidas provisórias que foram sendo editadas, e uma que nós podemos mencionar, porque está em vigor agora, é a medida provisória 1047. Ela trata, basicamente, de medidas excepcionais para aquisição de bens e contratações de serviços destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Foram várias MPs editadas, mas um exemplo é esse, que serve aí para viabilizar uma situação de urgência e relevância. A urgência em atender uma questão de saúde pública e a relevância por ser uma situação que envolve também a vida da população. Então, esse é um exemplo bem claro que afeta o nosso dia a dia. Professor Marcílio, a gente chegou ao final dessa série de bate-papos sobre processos legislativos. Foi muito bom contar com o seu conhecimento, o seu didatismo, e espero que os nossos alunos tenham conseguido compreender melhor como que todos esses assuntos fazem parte da nossa vida cotidiana, né? Eu agradeço mais uma vez, e esse é um tema muito relevante. Espero que todos os nossos alunos possam aí se dedicar e aprender cada vez mais. Muito obrigado, pessoal. E você aí do outro lado? Percebeu como esse tema está diretamente relacionado com a vida do cidadão, com o cotidiano do país? Está vendo como o que você está estudando é importante? Então, não perde o foco. Bons estudos e até a próxima!